da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Uma ótima terça-feira a todos. Está no ar Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo aqui conosco. Mega News é notícia, é informação. Você sempre bem-vindo, você bem informado aqui conosco. A partir de agora, as principais notícias da sua cidade, da sua região, estão por aqui. Apoio da Jordani Gastronomia Cultural, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos. Aberto de segunda a domingo, das 11h30 às 15 horas. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. São os parceiros do Mega News. CJP Construções, concretizando sonhos. Sua obra do início ao fim atende toda a Serra Gaúcha, com casas de alvenaria pré-fabricadas a partir de R$19 mil. Os parceiros do Mega News. É notícia, é informação à sua disposição. Já vou trazer as principais manchetes, os principais destaques da edição desta terça-feira, dia 2 de julho. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. Policiamento comunitário prende foragido da Justiça na BR-470 em Bento Gonçalves. 2 homens são presos por tráfico de drogas em Caxias do Sul. Jovem é preso ao prestar depoimento na polícia em Bento. Dupla furta notebook de estabelecimento comercial no bairro Humaitá, em Bento. Sem sinalização, motociclista cai e fica ferida em Bento Gonçalves. Festa Nacional da Música terá 5 dias de atrações em Bento Gonçalves. Proprietários inadimplentes no IPVA 2019 começam a ser inscritos em dívida ativa. Parque de Exposições Assis Brasil começa a ser preparado para a Expo Inter. Leilões do Detran ofertam 2.500 veículos e sucatas em julho. Canela espera atrair 400 mil turistas para a temporada de inverno. Fóruns de dirigentes municipais de cultura e turismo ocorrem em Bento Gonçalves. Cabral vai falar sobre compra de votos para a Olimpíada. E ainda os perigos do processo de impermeabilização de sofás. Venda de estatais divide opiniões. Comissão pode começar a votar Previdência nesta quinta-feira, nesta semana. Brasil entra na lista dos 10 piores países para trabalhadores. E ainda, Plano Real completa 25 anos. E tema da redação do Enem deve fugir de assuntos polêmicos. São essas as principais informações, os principais destaques de geral aqui do Mega News. No Mega News você confere a previsão do tempo, informações da segurança pública, informações de política, informações gerais. As notícias do seu... E também você fica por dentro de todas as notícias, né? Todos os destaques. Você que sempre participa conosco aqui do Mega News. Também tem informações esportivas que nós vamos trazer agora aqui no Mega News. Até porque a trilha identifica as informações, né? Os destaques. Hoje é dia de Brasil e Argentina. Pela Copa América, o jogo vai ser realizado em Belo Horizonte. O técnico argentino deve repetir formação para enfrentar o Brasil no Mineirão. O jogo é às 9h30.
E ainda, a seleção brasileira tem todos os jogadores à disposição do técnico Tite. Os destaques esportivos também no Mega News desta terça-feira. Previsão do tempo. Neste momento, temperatura marcando 9 graus, a umidade relativa do ar em 100%, vento soprando a 5 km por hora na direção norte. Previsão do tempo no estado do Rio Grande do Sul. Olha, o dia amanheceu frio nesta terça-feira na Serra Gaúcha, com termômetros registrando 5 graus em Caxias do Sul e em Bento Gonçalves. A temperatura mais baixa no estado foi registrada em Quaraí, com temperatura de 0 grau. Durante a madrugada, a frente fria e a chuva avançam nesta quarta-feira amanhã no estado. Há possibilidade de precipitação no norte, mas no restante das regiões predomina o tempo seco. A temperatura volta a ficar baixa ao longo da semana, com possibilidade de geada nesta quinta-feira, quando a mínima prevista é novamente de 0 graus aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Então, muito frio aí para os próximos dias. E a gente vai ampliando, né? Pelo menos até domingo a previsão de muito frio. O próximo final de semana deve ser gelado no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ampliar a previsão do tempo para todo o Brasil. A Amanda Sampaio sempre participa conosco aqui do portal Clima Tempo. Ela traz as informações porque tempo instável no sul do país. Tempo instável predomina no sul do país. Amanda Sampaio traz essa informação. A terça-feira será de tempo instável sobre a região sul do país. Isso acontece devido à atuação de 2 sistemas de baixa pressão, um próximo do norte da Argentina e outro que se forma na altura do litoral catarinense. O dia vai ser com tempo instável e chuva a qualquer hora, que deve se prolongar ao longo de todo o dia e piorar no decorrer da tarde em todas as áreas de Santa Catarina, inclusive sobre Florianópolis e também sobre áreas que fazem divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Tempo instável com predomínio de céu nublado e chuva a qualquer hora, que também deve piorar no decorrer do dia sobre áreas do norte gaúcho. Já entre Foz do Iguaçu até a região de Curitiba, pancadas de chuva também acontecem desde cedo, mas com no máximo moderada intensidade. A atuação de uma massa de ar frio de origem polar vai provocar geada pela manhã sobre áreas próximas ao sul gaúcho, incluindo a região de Uruguaiana, Bagé e também de Pelotas. Mas no decorrer do dia o sol volta a aparecer sobre esses locais e predomina em todas as áreas gaúchas, inclusive sobre a região de Porto Alegre. A nebulosidade aumenta, mas não chove desde o extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul, nas outras áreas do estado do Paraná, também sobre áreas do Vale do Ribeira Paulista, como a região de Registro. O sol ainda aparece forte desde cedo e não há previsão de chuva em toda a região sudeste, centro-oeste, grande parte da região norte do país, até o interior da região nordeste. Os ventos que sopram no mar vão provocar chuva passageira desde a região de Fortaleza até Salvador e Porto Seguro. Pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite e há risco de chuva forte entre a região de São Luís, Belém, até a capital Manaus. Pancadas de chuva devem acontecer desde cedo devido à atuação da zona de convergência intertropical sobre áreas próximas a Macapá e também sobre Boa Vista. Agora, falando das temperaturas sobre as capitais, a mínima prevista em São Paulo nesta terça é de 16, máxima de 27 graus. Em Porto Alegre faz frio pela manhã com mínima de 8 e máxima de 18 graus. Tá aí, portanto, a previsão do tempo para todo o Brasil. O pessoal da Clima Tempo sempre participa conosco aqui do Mega News. Sempre de segunda a sexta-feira, você é bem informado. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Muito obrigado para você que vai participando. Para você que participa conosco, a Regiane Ferrari Enderli, da Casa Adesso, localizado no quilômetro 6,4 da RS 431. Olha, um excelente atendimento do pessoal da Casa Adesso, hein? Você está convidado a comer aquele pãozinho caseiro, do tempo da vovó. Produtos orgânicos, feitos aí com carinho, com excelente atendimento da família Enderle. Casa Adesso,
localizado no quilômetro 6,4 da RS 431, interior de Bento Gonçalves, na localidade de Faria Lemos. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo carinho. Inclusive essa semana, né? Semana passada a gente rodou uma matéria especial aqui da Casa Adesso. Essa matéria, inclusive, você confere no Dicas de Turismo, no www.bmnewsbrasil.com.br. Dicas de Turismo no portal bmnewsbrasil.com.br. O Valdir Manfroy está conosco, a Heloísa Munari, a Larissa, Ricardo de Oliveira também está conosco. Muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado pela gentileza. As informações do plantão policial no Mega News, a trilha identifica. O foragido da Justiça foi preso no início da noite desta segunda-feira no quilômetro 216 da BR-470 em Bento Gonçalves, nas proximidades do bairro Glória. Conforme a ocorrência, os policiais do policiamento comunitário, ao avistarem o indivíduo, houve abordagem e revistaram o homem. Ao pesquisar seus dados no Sistema Integrado da Justiça, foi constatado que o indivíduo estava em situação de foragido. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a confecção do registro de ocorrência e, na sequência, ficando à disposição da Justiça. E olha, em patrulhamento de rotina realizado na noite de ontem, a Brigada Militar abordou 2 pontos de tráfico de drogas com apreensões e prisão de 2 indivíduos em Caxias do Sul. A primeira ação ocorreu no bairro Esplanada. Segundo o relato da polícia, registrado em ocorrência, um suspeito de 23 anos foi avistado no pátio de uma casa entregando um objeto para outro homem. Ao perceber a presença da polícia, ele teria entrado em casa, sendo seguido pelos agentes. Em revista pessoal, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com numeração raspada, 5 cartuchos de munição, além de dinheiro, 2 papelotes de cocaína e uma quantidade de maconha. No interior da casa, a polícia também encontrou uma balança de precisão, 3 sacos plásticos, totalizando 255 gramas de cocaína, pacotes com aproximadamente 100 gramas de maconha, 23 gramas de pedras de crack e aparelhos de telefone celular. O suspeito disse à polícia que a arma estaria em outro ponto de tráfico de drogas no bairro Montes Claros. Em deslocamento até o local, uma residência, a polícia encontrou uma arma artesanal e dinheiro em posse de outro suspeito de 46 anos, que também foi preso. Conforme a ocorrência, a casa deste segundo preso era monitorada por câmeras de segurança, o que permitiu a ele, ao perceber a chegada da polícia, esconder-se no vaso sanitário uma pedra de crack. A droga, no entanto, acabou sendo apreendida. Todas essas informações, todos esses destaques, você confere acessando www.bmnewsbrasil.com.br. Uma loja de informática foi alvo de furto no sábado no bairro Humaitá, em Bento Gonçalves. O registro foi disponibilizado nesta terça-feira na Delegacia de Pronto Atendimento. Segundo o relato à polícia, o gerente do estabelecimento percebeu que estava faltando um notebook e decidiu olhar para as câmeras de monitoramento. Uma mulher ingressou na loja e levou uma vendedora para os fundos, momento que um casal entrou e se aproximou dos notebooks. Nas imagens de monitoramento, o homem aparece cortando um cabo de aço que prendia o eletrônico. Em seguida, ele colocou o notebook dentro da calça e saiu do local. A Polícia Civil vai analisar as imagens para identificar esta dupla, para identificar este casal. As informações do plantão policial aqui no Mega News desta terça-feira, dia 2 de junho.
jovem de 26 anos foi preso por estar foragido da justiça após prestar depoimento na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher em Bento Gonçalves. Conforme esta ocorrência, os policiais realizaram um procedimento de identificação do indivíduo que iria prestar depoimento. Identificaram o jovem que estava com mandato de prisão em aberto da comarca de Bento Gonçalves. Diante do fato, ele foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, para a realização de ocorrência, ficando novamente à disposição da Justiça. Essas e outras informações você confere no bmnewsbrasil.com.br. E olha, uma jovem de 24 anos ficou ferida após sofrer uma queda com sua moto depois de passar por um buraco na malha asfáltica no bairro São Bento, em Bento Gonçalves, na noite de ontem. O fato ocorreu quando a condutora da moto, Honda Bis, placa de Bento, trafegava pela rua Xingu. De acordo com informações, nas proximidades do local do acidente, ocorrem obras de recapeamento asfáltico da via. No entanto, sem sinalização, a condutora da moto acabou passando pelo trecho, entrando em um buraco, se desequilibrando e perdendo o controle da direção, vindo a sofrer a queda. A mulher, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos leves, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Taquini. A ocorrência foi registrada pelo policiamento comunitário da Brigada Militar. São os destaques do plantão policial aqui no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo aqui conosco. As informações do plantão policial, os destaques da polícia, você acessa essas e outras informações no www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, gente, eu vou pro intervalo, mas você não sai daí, porque daqui a pouquinho eu volto com mais notícias, mais informações. Entre elas, Festa Nacional da Música terá 5 dias de atrações em Bento Gonçalves. Proprietários inadimplentes no IPVA 2019 começam a ser inscritos em dívida ativa. E ainda, Parque de Exposições Assis Brasil começa a ser preparado para a Expo Inter. São alguns dos destaques que eu vou trazer daqui a pouquinho, logo após o intervalo aqui no Mega News. É rapidinho, não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade e pela própria família convidam para uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. São vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
sua cidade, sua região. É notícia no Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta. Eu disse que era rapidinho. O Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari está presente nos principais mercados e açougues de Bento e região. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você confere aqui na página BM News BR no Facebook e depois acessando www.bmnewsbrasil.com.br. CJP Construções, localizada na Rua Ipiranga, no bairro São Francisco, em Garibaldi, atende toda a Serra Gaúcha. Olha, casas pré-fabricadas de alvenaria apenas a partir de R$19 mil. E Jordani Gastronomia Cultural, rodízio de melhor da gastronomia italiana, localizado no Vale dos Vinhedos, aberto de segunda a domingo, das 11h30 às 15 horas. Muito bacana. O pessoal da Jordani Gastronomia sempre atendendo bem o turista, não só o turista, como os moradores de Bento Gonçalves. Muito bacana, pessoal aí super atencioso. E olha, a comunidade de Bento Gonçalves e visitantes terão 2 dias a mais para curtir a Festa Nacional da Música 2019. O evento vai ocorrer de 19 a 23 de outubro na Rua Coberta. A confirmação veio pelo coordenador do evento, Fernando Vieira, durante encontro com o prefeito Guilherme Pazin, nesta segunda-feira. A programação promete manter as diversas atrações já experimentadas na edição passada, como Ninho da Canção, encontro com artistas, premiações e também shows públicos. No entanto, Vieira garantiu que a edição deste ano será mais intensa do que a do ano passado. Segundo ele, eu e a festa, já somos de Bento Gonçalves. Preparem-se, pois Bento vai bombar mais uma vez, destacou. O prefeito comemorou a conquista. Vai ser um momento que, junto ao mês de aniversário do município, muito bom para estarmos juntos e festejarmos o retorno da festa, afirmou o prefeito Guilherme Pazin. O evento, considerado o maior encontro da música popular brasileira, tornou-se referência para artistas e gravadoras de todo o país. A última edição, realizada em outubro de 2018, atraiu mais de 22 mil pessoas para shows nacionais, 5 mil pessoas no Festival Promessas, Festival da Música Gospel, 800 estudantes acompanharam os artistas em atividades na Casa das Artes e 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas para entidades carentes do município de Bento Gonçalves. Além das premiações realizadas no Hotel Dowlander, participou também da reunião o vice-prefeito Aido Bertual, o secretário adjunto de Turismo, João Pedrassani, o titular da Cultura, Evandro Soares, de Educação, Iraci Luquezzi Vasques, e o adjunto de Habitação e Assistência Social, Wagner Dalla Valle. Tá aí, então, Festa Nacional da Música terá 5 dias de atrações em Bento Gonçalves. Bacana este evento que atrai artistas do Brasil inteiro para o município. E olha, os contribuintes que ainda não quitaram o IPVA 2019, cujo calendário de pagamento se encerrou no fim de abril, serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública pela Receita Estadual. Em um primeiro momento, a iniciativa abrange 518 mil veículos, que representa 270 milhões de reais em créditos do IPVA. A medida implica a inclusão do nome do contribuinte na lista de inscritos como dívida ativa publicada no site da Secretaria da Fazenda. O débito também é lançado no CADIM, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitadas do Setor Público, e também nos Serviços de Proteção ao Crédito, no Serasa, Boa Vista, SPC, entre outros. E passa a ter correção da taxa Selic. E olha, gente, já iniciaram os preparativos no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil para a 42ª Expo Inter, que ocorre de 24 de agosto ao dia 1º de setembro. O Parque Assis Brasil tem 141 hectares e recebe, durante o ano, dezenas de eventos como leilões de animais, provas de cavalos, árabe e manga larga, mostra de carros, encontros religiosos e cursos de formação.
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é promotora de 2 eventos no parque, a FenaSul, em maio, e a Expo Inter, portanto, que inicia no dia 24 de agosto. E olha, a temperatura de inverno de Canela, que começou no domingo, espera atrair 400 mil turistas até o dia 4 de agosto. Com uma intensa programação musical aos finais de semana, o multipalco da Praça João Correia vai receber shows de Duca Lendecker, Guri de Uruguaiana, Tequila Baby, Banda Dublê, Chima Roots e um festival de bandas locais. Além de atrações, as baixas temperaturas devem contribuir para o incremento na movimentação turística do município. Existe a previsão de neve, inclusive, para sexta-feira, na região da Serra Gaúcha. Previsão de neve deve atrair turistas. Até o próximo final de semana, inclusive sexta-feira, há previsão de neve. Muito frio para o próximo final de semana, hein, gente? Olha, eu vou para o intervalo. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações aqui no Mega News. Entre os destaques, leilões do Detran ofertam 2.500 veículos e sucatas neste mês de julho. Inclusive, vai ter leilão em Caxias do Sul, hein? E ainda vou trazer informações porque os perigos do processo de impermeabilização de sofás. A gente vai trazer essa informação também aqui no Mega News. E também, venda de estatais divide opiniões. E comissão pode começar a votar a Previdência nesta semana. Você fica aí, não sai daí, o Mega News volta já. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, participe conosco, de que cidade, de que bairro você está falando. O Mega News tem oferecimento da CJP Construções, concretizando sonhos, agora com os serviços também de terraplanagem, a sua obra do início ao fim. Apoio da Jordani Gastronomia Cultural, aberto de segunda a domingo das 11h30 às 15 horas, recepcionando o turista, o morador de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, rodízio, né, de comida italiana. Muito bacana também, o pessoal da Jordani Gastronomia Cultural. E Fidari Alimentos, conheça os produtos da Fidari acessando agora mesmo www.fidarialimentos.com.br. O Detran Rio Grande do Sul vai realizar 3 grandes leilões no mês de julho, nas cidades de Pelotas, Caxias do Sul e também Cruz Alta. Somando os veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 2.554 itens. Os interessados podem rematar 2 tipos de bens: sucatas para reciclagem de veículos com documentação ou veículos aptos a rodarem, que não têm restrições policiais e judiciais, são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. O primeiro evento ocorre em Pelotas no dia 10, com oferta de 744 itens. No dia 17 de julho, acontece o leilão em Caxias do Sul, com 944 bens para remate. E ainda o último ocorre em Cruz Alta, no dia 24, com 856 itens ofertados.
Nós estamos por aqui com o Mega News. Essa informação também você confere acessando www.bmnewsbrasil.com.br. Gente, vou trazer uma informação para você, porque Cabral vai falar sobre compra de votos para a Olimpíada. Essa informação a gente traz juntamente com a Band TV. Aqui no Mega News, você que participa conosco sempre de segunda a sexta-feira, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, você é bem-vindo. Vamos ao Rio de Janeiro, trazer informações ainda, questões sobre a Olimpíada, né, dando o que falar. Vamos atualizar o pessoal, então, que nos acompanha ao vivo neste momento aqui no Mega News. Sérgio Cabral dará um novo depoimento ao juiz Marcelo Bretas no âmbito aí da operação Unfair Play, que investiga a compra de votos para que o Rio fosse escolhido como sede da Olimpíada de 2016. Cabral é acusado de ter pago 2 milhões ao senegalês Lamine Diack para influenciar a escolha da cidade como sede dos Jogos. Também são réus no mesmo processo, Joana, o ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, e o ex-diretor da Rio 16, Leonardo Griner. Falando ainda sobre o depoimento desta segunda-feira, agora, do governador Sérgio Cabral, ele afirmou que o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, pagou 6 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha de Eduardo Paes, à Prefeitura do Rio, em 2008. O ex-governador afirmou ainda que, em troca, o empresário teria sido beneficiado em contratos na área da saúde e no Centro de Operações Rio. Em nota, Eduardo Paes afirmou que todas as doações de campanha, Joana, foram aprovadas pela Justiça. Vamos ver na reportagem de Marcele Setúbal. O novo depoimento no âmbito da Operação Unfair Play, braço da Lava Jato no Rio, foi pedido pela defesa do ex-governador. Sérgio Cabral falou ao juiz Marcelo Bretas sobre o envolvimento com o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido. Segundo o MDBista, o empresário injetou entre 5 e 6 milhões de reais em Caixa 2 para que o então governador se reelegesse em 2006. Em troca, recebeu contratos na área da saúde. Depois das eleições, Cabral passou a receber mesadas de até 300 mil reais. O esquema teria começado no governo de Antony Garotinho e de Rosinha Mateus. Passou a organizar os prestadores de serviço, a entrega de recursos indevidos, o apoio a políticos, tudo passava pelo Arthur. Então, as organizações de licitações feitas no Estado, do governo do Garotinho, no governo da Rosinha, passavam pela organização do Arthur. No meu governo não foi diferente. Sérgio Cabral também afirmou ter pedido auxílio para a campanha de outros políticos. Segundo o ex-governador, Arthur Soares doou cerca de 6 milhões de reais para a campanha do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, então aliado de Cabral. O Eduardo era muito deputado federal da classe média e nós entramos nas bases populares, onde nós tínhamos força. Então, até lá, nós tínhamos que ter muita paciência e convencer os empresários a nos ajudarem num período, digamos assim, de safra magra, em que ele estava mal nas pesquisas. E assim foi feito. Em nota, a defesa de Eduardo Paes disse que todas as doações de campanha foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Cabral também relatou que o empresário ajudou na campanha do petista Lindbergh Farias ao Senado em 2010. Procurado, o senador não se pronunciou sobre as acusações. Segundo o MDBista, as propinas pagas a ele, Paes e Lindbergh chegaram a 30 milhões de reais. Tá aí as informações para você que acompanha o Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. Olha, 6 milhões, Cabral afirma ter recebido 6 milhões de reais em Caixa 2. Mandar um alusão pro pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil, que está conosco. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. Olha, atenção para super ofertas do Mercado União, o ponto da economia. Ofertas válidas somente hoje, hein? Terça-feira, dia 2 de julho. Colchão mole, R$ 22,99 o quilo. Colchão de fora e tatu, R$ 17,49 o quilo. Coxa tradicional, R$ 5,89. E ainda traseiro, R$ 16,49. São as super ofertas do Mercado União, o ponto da economia, localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves.
As super ofertas do Mercado União: colchão mole R$ 22,99, colchão de fora Tatu R$ 17,49, coxa tradicional R$ 5,89 e ainda traseiro R$ 16,49. São as super ofertas do Mercado União, localizado aí, portanto, na Rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. O ponto da economia. Olha, venda de estatais divide opiniões. Christian Costa traz o destaque pra gente. Nesta terça-feira, o plenário da Assembleia Legislativa deve votar os textos relacionados à privatização da CSRM Sulgás. A oposição tem questionado o conteúdo das propostas do Executivo, que não deixariam claro o destino do dinheiro arrecadado com a venda das 13 estatais de energia. O deputado Pepe Vargas, do PT, classifica os projetos como um cheque em branco para o Piratini. O parlamentar petista acrescenta que isso é uma repetição de um filme que o Estado já viu e que, segundo ele, não deu certo. No governo Brito se vendeu a CS, se vendeu a CRT, a dívida pública está na hora de 26 bilhões e terminou o governo do Brito, a dívida pública estava em 54 bilhões, apesar de cortar gastos em serviços públicos e vender empresas públicas. Então esta visão neoliberal de que o Estado não tem papel a fazer na indução do crescimento econômico, tem que se desfazer de ativos públicos e cortar gastos em serviços públicos, se a gente analisar os dados concretos, a gente vê que o endividamento aumenta, que o Estado cresce menos, arrecada menos, então a crise fiscal se aguça. O deputado Rodrigo Lorenzoni do DEM discorda. Para ele, é preciso que se mude o modelo de gestão estatal. E nós começarmos a enxugar a máquina pública, fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul fique mais leve, voltado às atividades inerentes do Estado, é fundamental. Então não tem sentido nenhum nós termos, por exemplo, uma companhia de energia elétrica que deve 1 bilhão e 800 milhões de reais aos cofres públicos de ICMS, lembrando que os clientes da CE pagam o imposto, ou seja, a companhia recebe o imposto, mas não repassa. Então deve 1,8 bi para o Estado, enquanto o Estado deve 1,6 bi de repasses para a saúde, ou seja, para mim esta conta não fecha. Se o Colégio de Líderes do Parlamento decidir que os textos vão ser votados nesta terça-feira, a expectativa é que a apreciação das matérias se estenda até a madrugada. De Porto Alegre, Christian Costa. Muito obrigado, Christian Costa, pelas informações. Olha, a comissão pode começar a votar Previdência nesta quinta-feira. Yuri Hudson. Nesta terça-feira, a comissão especial que analisa a reforma da Previdência pode iniciar o processo de votação do parecer feito pelo tucano Samuel Moreira. Também neste dia pode ser definido o retorno de estados e municípios para a reforma. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, tem costurado um acordo com governadores para que eles sejam reinseridos na proposta. A expectativa, segundo Moreira, é que pela manhã saia a decisão a respeito dos estados e que, na sequência, ele apresente um complemento de voto à comissão. Terá essa reunião e nós vamos trabalhar para que haja essa inclusão, sem prejuízos do cronograma de votação nesse primeiro semestre. Por isso, prazo até terça-feira, nós vamos definitivamente, após a reunião, ler o voto complementar. Após a complementação de voto, os deputados podem, de fato, iniciar o processo de votação, que não será simples. Até então, os trabalhos na comissão fluíam por acordos entre governo e oposição, como durante os debates da proposta. Mas o presidente do colegiado, Marcelo Ramos, do PR, diz que não há acordo para o processo de votação. Que o processo de votação tende a ser um processo mais acirrado, que os partidos, as forças políticas precisam marcar posição para a sociedade e isso tende a acirrar o debate. Não é muito fácil construir um acordo de procedimentos para o processo de votação, mas como eu sou um homem que gosta de diálogo, eu vou tentar. Após a leitura do relator, a oposição deve apresentar um kit obstrução na tentativa de adiar a votação. Quando o governo finalmente conseguir vencer essa obstrução, os partidos de oposição devem apresentar o máximo de destaques possíveis ao texto, o que deve contar, inclusive, com o apoio das chamadas siglas do Centrão. Caso o processo inicie mesmo nesta terça, as melhores das expectativas é de que a votação se encerre apenas na quinta. De Brasília, Yuri Hudson.
Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pela gentileza. Mandou um alusão para o Marcelo Canali. Tá conosco, né? Bebendo um vinho com o Pedro e o Paulão, o grande Marcelo Canali. A neve atrai os turistas e os cachaceiros. Marcelo Canali está com o Pedro e o Paulão, né, em Santa Lúcia, Caxias do Sul. Grande Marcelo. E o caminhão ficou em Fortaleza, Marcelo? O caminhão ficou em Fortaleza ou tem Caxias? Marcelo Canali sempre nos atualizando aí as informações, né? Sempre viajando o Brasil, nos acompanhando o Mega News, sempre de segunda a sexta-feira. Grande Marcelo Canali, hein? Aonde ele vai, ele está conosco. O caminhoneiro, nosso parceiro Marcelo Canali, que viaja o Brasil, acompanhando o portal BM News Brasil. Sempre participa conosco. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Mandar uma alusão aí pro Pedro e pro Paulão, em Santa Lúcia, Caxias do Sul. A gente segue por aqui com as notícias. Olha, o Plano Real completa 25 anos. Daniel Fagundes tem essa informação pra gente. Há 25 anos era lançado o Plano Real. O programa buscava, com uma série de medidas, estabilizar a hiperinflação da economia brasileira registrada no final da década de 80 e no começo dos anos 90. O economista e conselheiro do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, destaca a relevância do projeto para a conjuntura econômica do Brasil. Foi uma conquista muito importante, né? A gente veio de 10 anos de alta inflação e o Plano Real conseguiu controlar, né, aquela alta inflação. Então a inflação ficou em níveis civilizados. A gente conseguiu controlar a inércia inflacionária. A gente trocou uma moeda que era indexada por uma moeda com muito baixa indexação. A gente vinculou ao dólar, né, para poder ancorar essa nova moeda. E a gente passou a controlar a expansão da demanda, né? O Plano Real foi desenvolvido durante o governo de Itamar Franco e o sucesso do programa ajudou o então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, a se eleger presidente da República nas eleições de 1994. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, obrigado, Daniel Fagundes. Tema da redação do Enem deve fugir de assuntos polêmicos neste ano. René Almeida. Uma das grandes expectativas do Exame Nacional do Ensino Médio é o tema da redação. Tradicionalmente, os candidatos devem escrever um texto dissertativo argumentativo sobre questões sociais diversas. Porém, neste ano, na primeira prova do governo de Jair Bolsonaro, professores de cursinhos preparatórios acreditam que o Ministério da Educação vai evitar temas que gerem polêmica. O professor de redação do curso Positivo, Gabriel Félix, projeta que o exame vai fugir de um debate político entre direita e esquerda. A atual presidente da República tem um posicionamento claro a respeito de direitos humanos. Então, eu imagina-se que certos temas, né, como ligados a direitos humanos, não seriam compatíveis, né, na redação do Enem. Ou temas que são vinculados a políticas ligadas à esquerda, né, como diversidade. A inclusão de pessoas com deficiências e o envelhecimento da população brasileira são citados por Félix como possíveis temas. A professora de redação do cursinho preparatório popular oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Larissa Roldão, concorda que o tema não será polêmico. Para ela, é importante ter clareza nos argumentos apresentados. O grande diferencial dessa prova justamente é na conclusão a proposta de intervenção. Ou seja, por ser uma prova que aborda uma problemática, tem que justificar essa problemática ao longo do texto, trazendo repertórios que mostrem que o estudante está ciente desse problema e está lendo coisas atuais, consegue movimentar repertórios que provem esse estudo, esse engajamento, né? E conseguir trazer uma proposta de intervenção relacionada a isso na conclusão, né? Trazendo sempre muita autoria e fugindo do senso comum. Evitar contar relatos, não fugir do tema e utilizar as diversas áreas do conhecimento na argumentação são outras dicas preciosas para a redação. Vale lembrar que o exame ocorre nos dias 3 e 10 de novembro. De Porto Alegre, René Almeida. Ok, obrigado, René Almeida, pelas informações. O Marcelo Canali continua participando conosco em Caxias do Sul. Muito obrigado pela audiência. Está falando aí que o caminhão está ainda em Fortaleza.
Fortaleza, hein? Que coisa, rapaz. Tá faltando frete aí, pessoal, não tá dando oportunidade para os caminhoneiros autônomos. Vamos repensar aí, né? O pessoal do Nordeste, tá difícil a situação do nosso Brasil realmente. E as estradas, Marcelo, também estão complicadas, né? As estradas brasileiras, muito buraco, o caminhoneiro muitas vezes acaba gastando mais do que recebe em frete. Infelizmente, o caminhão do Marcelo ainda está, né, em Fortaleza. Faz quanto tempo que está em Fortaleza e o caminhão, Marcelo? Quanto tempo que não vem frete de Fortaleza para a região sul? A gente continua trazendo as informações aqui no Mega News. Olha, Brasil entra em lista dos 10 piores países para trabalhadores. A Larissa Mantovan vai trazer essa informação para a gente aqui no Mega News desta terça-feira, dia 2 de julho. O Brasil está na lista dos 10 piores países para trabalhadores, conforme consta no Índice Global de Direitos 2019 da Confederação Sindical Internacional, divulgado recentemente. É a primeira vez que isso acontece. O principal motivo apontado para a classificação foi a adoção de leis que contribuíram para a retirada de direitos, com destaque à reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017. De acordo com a entidade, há um cenário de desproteção, repressão violenta a greves e protestos e ainda intimidação a lideranças. O subprocurador-geral do Trabalho, Cristiano Paixão, alerta que a situação no Brasil é preocupante. O mundo do trabalho está num processo de crise, no sentido de que essas mudanças feitas com a reforma trabalhista, como nós do MPT já vimos advertindo, não surtiram o efeito que se dizia que elas surtiriam. Nós estamos vivendo um momento de precarização do trabalho no Brasil, estamos vivendo um momento de aumento do desemprego no Brasil e de diminuição da proteção do trabalho remunerado. A advogada trabalhista Eidilian Cabeza, representante do movimento da Advocacia Trabalhista Independente, reforça que a reforma trabalhista não gerou empregos como era prometido. Para ela, as mudanças só agravam a crise e prejudicam aqueles que mais precisam. Nada foi feito após a reforma trabalhista. O trabalhador, que é quem vai fazer a máquina girar, não está sendo privilegiado de maneira nenhuma com outras ofertas de trabalho. Pelo contrário, precarizou-se. Inclusive, aquele que estava trabalhando foi demitido. Ele foi demitido para um contrato de terceirizado, porque agora a terceirização é irrestrita. Estão ao lado do Brasil na lista dos 10 piores países para trabalhadores as seguintes nações: Zimbábue, Arábia Saudita, Bangladesh, Filipinas, Guatemala, Cazaquistão, Argélia, Colômbia e Turquia. Ao todo, 145 países são avaliados com base em 97 indicadores. De Brasília, Larissa Mantova. Ok, muito obrigado, Larissa Mantovan. Vou trazer informações, dicas aí dos perigos do processo de impermeabilização de sofás. Acabou causando incêndio, né, em Curitiba. Uma criança acabou morrendo, outras pessoas aí estão feridas. A gente vai trazer essa informação, essas dicas aqui no Mega News agora para você que nos acompanha nesta terça-feira. Vamos atualizando, portanto, as informações. Precisa porque no Corpo de Bombeiros não existe esse registro de impermeabilização de sofás ou qualquer outro tipo de explosão, por exemplo, causada por gás e por aí vai. Mas buscando no próprio registro recente, são diversos casos. Só que o que aconteceu aqui no bairro Água Verde, em Curitiba, é muito mais grave. Nós temos, inclusive, diversas homenagens sendo deixadas. Eu estou aqui com o Major Eduardo Pinheiro, que vai falar para a gente sobre este caso específico, em que uma impermeabilização de sofá acabou transformando o apartamento do último andar desse prédio em uma bomba. Foi isso mesmo, né, Major? A proporção foi muito grande nesse caso registrado aqui em Curitiba. Um bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, todos os indícios apontam para essa causa, né, da explosão que aconteceu. Como você bem frisou, nós temos o registro de explosões que acontecem, mas a razão pela qual as explosões são geradas nem sempre acabam sendo contabilizadas nos registros de estatísticas. Agora, nós tivemos um caso onde o próprio funcionário da impermeabilização, da empresa de impermeabilização do sofá, estava dentro do apartamento e a vaporização, ao que tudo indica, né, desse líquido inflamável utilizado, né, que é um dos componentes que podem ser utilizados para impermeabilização, fez com que houvesse o encontro com uma faísca, com um ponto de ignição e a explosão com muita violência. O choque, a onda de choque dessa explosão, fez com que nessa edificação aqui
nós tivéssemos, além das paredes que foram projetadas, né, do próprio apartamento onde isso estava acontecendo, as esquadrias metálicas, inclusive aqui do lado oposto, de frente para a rua, do primeiro pavimento, do térreo, nós tivemos problemas. A parte estrutural, né, toda a parte estrutural da edificação sofreu de alguma forma danos em função desse deslocamento violento de ar. Até a porta do elevador, do corredor do prédio foi danificada. A porta do apartamento, já tem essa informação? Ela estaria aberta ou realmente o perigo acaba passando mesmo com a porta do apartamento fechada? A porta ela não faria uma resistência suficiente para impedir que houvesse a passagem para o restante da edificação. Uma vez que, quando nós temos, né, observamos, né, a orientação, muitas vezes, acompanhando até outras reportagens que foram feitas, porque nos chamou a atenção esse tipo de caso e fomos atrás pesquisando sobre outros semelhantes que tenham acontecido, a orientação de deixar as janelas abertas, ela não é suficiente para que essa ventilação dissipe essa massa inflamável, fazendo com que se evite o acidente. Então, num caso como esse, o que nós precisamos ter, na verdade, é a proibição, seja pela legislação ou pelo bom senso, principalmente, e sob a responsabilidade do síndico, né? Porque quando nós falamos de uma edificação multifamiliar, um condomínio, aquilo que você faz na sua casa, que eu faço na minha, se reflete diretamente para todos aqueles que moram conosco. Então, essa é uma atividade que com o líquido inflamável não pode ser feita dentro de casa mais. Megali. Queria fazer uma pergunta pro Major, Douglas, mas é exatamente sobre isso que ele já respondeu. Então, não é considerado seguro fazer esse serviço de impermeabilização, mesmo com todas as janelas abertas, mesmo em uma casa arejada, esse serviço jamais deve ser feito dentro de casa, é isso? Esse serviço jamais deve ser feito dentro de casa, é isso? Isso, esse serviço jamais deve ser feito dentro de casa. Essa pergunta é muito importante porque a pessoa tem a opção de escolher, né, o tipo de produto. Existem produtos que são feitos à base da água. Esses produtos eles não oferecem risco, mas os produtos que são mais baratos e que são feitos à base de solvente inflamável, esses produtos eles trazem esse risco. Na dúvida, é importante que se a pessoa já tem o móvel em casa e queira fazer a impermeabilização, que ele seja levado para um local próprio para isso. E aí fica também o alerta para o setor público, porque as prefeituras, ao liberarem esse tipo de atividade comercial, sabendo que mesmo que seja na sede do estabelecimento onde é feito esse serviço, a aplicação desse produto, nós podemos ter o risco de explosão, os estabelecimentos próximos, as casas próximas precisam saber, né, ser cercadas de cuidados para que não haja a explosão nesse ponto também, trazendo vítimas ou perdas materiais. E é importante frisar, Megali, quem nos acompanha no Café com o Jornal, como identificar então se o produto claramente tem o cheiro de combustível, um cheiro que incomoda, aquele cheiro de querosene. E também, é claro que é um caso muito mais difícil, claro, você identifica facilmente se o produto é à base de querosene ou não. Mas os especialistas orientam que antes de contratar a empresa já pergunte. E caso seja realmente à base de combustível, nunca fazer então em um local fechado. Aqui, viu, Megali, só para dar um panorama da situação, o prédio continua interditado, ainda não há previsão de liberação. Os moradores estão, a partir das 9 horas da manhã, podem entrar, pegar seus pertences. A própria zeladora estava aqui na frente agora há pouco, os moradores podem entrar. Existem inclusive alguns carros que foram danificados e que ainda estão aqui para que a perícia seja concluída. Então não há previsão e o estado de saúde das 3 pessoas que estavam no apartamento continuam internadas no Hospital Evangélico. Infelizmente, um menino de 11 anos faleceu neste acidente. Obrigado, Dô. Tá aí, portanto, as informações direto de Curitiba, né? Os destaques para você que nos acompanha aqui no Mega News. Olha, gente, vou pro intervalo, é rápido. Eu volto já com informações esportivas. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp
549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. A criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose, dos 7 irmãos, apenas 4 sobrevivem. Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo. Consegue parar sozinho? Por favor, tente parar por mim. Notícia e informação. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação, patrocínio da CJP Construções. Atende toda a Serra Gaúcha, sua obra do início ao fim. Jordani Gastronomia Cultural, na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, aberto de segunda a domingo, das 11h30 às 15 horas. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br, curte no Facebook, enfim. E Fidari Alimentos. Presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Mega News no ar, de segunda a sexta-feira. Já vou trazer as informações esportivas. Esportes. Os destaques, porque hoje tem Brasil e Argentina. Brasil tem todos os jogadores à disposição contra a Argentina. Felipe Esboril traz a informação para a gente. A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira o último treino antes da partida semifinal da Copa América contra a Argentina. Um dia de boas notícias. Tite voltou a ter os 23 convocados em campo à disposição. O atacante Richarlison chegou de Porto Alegre na noite de domingo em Belo Horizonte e se juntou ao grupo após 5 dias afastado por conta de cachumba. Segundo o goleiro Alisson, a seleção brasileira vem em franca evolução neste torneio internacional. Vai contar muito a determinação, a convicção no trabalho e nós criamos isso dentro dessa competição. Em uma competição, o importante é crescer durante ela, e eu acredito que isso vem acontecendo com a nossa seleção. A gente tem muita convicção no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, naquilo que o professor Tite nos apresenta no dia a dia de treinamentos, e a gente vai no campo e executa, a gente tem essa determinação. Então, eu prefiro focar no coletivo, né? Eu acho que isso pode te dar muito mais resultados, e dentro desse coletivo nós temos individualidades, jogadores que são craques de muita qualidade, principalmente de definição, e quando o coletivo está bem, as individualidades aparecem, e acredito que isso pode fazer uma equipe vencedora. Quem também participou de todo o treinamento foi Fernandinho. O volante ficou de fora dos trabalhos dos últimos dias para se recuperar de dores no joelho. Ele foi a campo e treinou com bola. Tite acredita que o time está confiante para esta decisão contra a Argentina. O que é uma nova etapa de construção, é uma nova oportunidade de um grande jogo, de um grande trabalho, de um grande espetáculo. Esse é o fator maior. Por mais rivalidade que tenha, e a gente só rivaliza com quem a gente admira. Quem não tem qualidade, a gente não rivaliza. Então a qualidade das duas equipes e essa rivalidade que há é pela grandeza que tem o clássico. Tite enalteceu o apoio que a seleção brasileira tem recebido do torcedor mineiro antes da partida decisiva
contra a Argentina. Com informações da seleção brasileira, Felipe Osborio. Felipe segue conosco porque o técnico da seleção argentina faz mistério sobre o time que enfrenta o Brasil na noite desta terça-feira. O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, mantém o suspense sobre a escalação que vai levar a campo no Mineirão contra a seleção brasileira na noite desta terça-feira na semifinal da Copa América, mas bancou a permanência de Kun Agüero como titular da seleção argentina. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Scaloni descartou a possibilidade de sacar o camisa 9 para a entrada de Di Maria, como especulava parte da imprensa argentina, e manteve aberta a possibilidade de mexer no time. Só nesta Copa América, o técnico Lionel Scaloni mudou o sistema defensivo da Argentina 4 vezes em 4 jogos e deve mantê-lo só agora para a semifinal, depois de um bom desempenho na vitória contra a Venezuela, com Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico. Estes podem ser os defensores da Argentina neste confronto, que deve seguir no meio-campo com Paredes, De Paul e Acunha, Messi, Agüero e Lautaro Martínez. Com informações da Argentina na Copa América, Felipe Osborio. Ok, obrigado Felipe Osborio. Vamos trazer informações com João Batista Filho, informações do Tudo Grêmio. Certo. Bom, para quem não conhece, essa é a sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, onde o Grêmio treina, trabalha todos os dias. E eu tô aqui justamente para, depois de acompanhar o jogo, treino contra o São José, conversar com vocês sobre o que aconteceu, dar algumas informações sobre esse novo time que o técnico Renato Portaluppi está montando na sua espécie aí de pré-temporada de inverno. O Grêmio não gosta que use intertemporada, né? Porque também não é um nome, ok, não precisa falar Inter aqui, tranquilo. Ninguém, a rivalidade tem dessas coisas. Agora, o principal assunto é sobre Luan. E o jogo foi 4-1 pro São José, é verdade. O primeiro tempo, o Grêmio jogou com os titulares, com o que tinha de melhor à disposição do técnico Renato Portaluppi, uma ou outra modificação. Eu tô colocando aqui o time titular, você pode ver aí na legenda qual é a equipe do Grêmio titular que começou. Eu até confesso que eu não sei o porquê que o Matheus Henrique não começou jogando. O Renato optou pelo Rômulo. Depois, o treinador fez toda a modificação no segundo tempo e aí o jogo terminou 4-1. Mas no primeiro tempo, 55 minutos, ele foi um pouquinho mais alongado. Foi 1-0 para os caras. Já no finalzinho, o Grêmio pressionou o tempo inteiro, foi firme várias vezes pro ataque. O goleiro Igor, que pertence ao Inter, tá emprestado pro São José, fez uma partidaça, defendeu tudo, catou tudo pelo Zequinha. E aí acabou que o Grêmio não conseguiu marcar gol e levou no contra-ataque. Mas eu quero falar sobre individualidades, porque vamos combinar, o São José estava jogando Copa do Mundo, os caras reclamavam do juiz quando o árbitro marcava uma falta contrária, que eles achavam que era pra eles. O Grêmio não estava nesse espírito, né? Era uma outra situação. Agora, pontualmente, eu gostei demais do Luan. Pra mim foi o melhor jogador em campo. Na verdade, o melhor talvez tenha sido o Luan. E abaixo dele o Jean-Pierre no segundo tempo. O Jean-Pierre não foi titular, isso é um problema. Não sei o porquê que o Renato fez isso. Mas basicamente, pra gente tentar organizar o pensamento, foi o seguinte: no primeiro tempo, o Grêmio atacou muito, atacou bem mais do que o São José, dominou a partida, vinha bastante pelos lados de campo, com o Alisson por um lado, o PP pelo outro, e o Luan trocando de posição a todo momento com o Diego Tardelli. Lembram daquele esquema de 2016, que era Douglas e Luan? Às vezes o Douglas era o camisa 9 do Grêmio, às vezes o Luan era esse jogador. Exatamente isso que aconteceu agora. O Luan trocando de posição a todo momento, e assim, ele caía pelo lado do campo, ele voltava para buscar jogo, muito intenso, olha, correu bastante. Fazia muito tempo que eu não vi um Luan, nem no treinamento, tampouco nos jogos, né? A gente ainda não viu numa partida importante, mas jogando o que ele jogou hoje contra o São José. Não fez gol, não deu nenhuma assistência brilhante, mas já é um grande começo. Essa movimentação é interessante. Esse estilo, esse parecer de estar querendo do Luan é muito importante. Não pode ficar só por um treino, não pode ficar só por uma situação, ele precisa evoluir bem mais. Ainda vejo o Diego Tardelli uma rotação abaixo dos demais jogadores, acho que ele poderia ter feito mais, não sei se porque tá retomando, mas tá uma rotação abaixo dos demais jogadores. O David Braz, a novidade ao lado do Jeromel, inexplicavelmente o Rodrigues perdeu a posição, na realidade não é tão inexplicável, né? Não acham que o Renato ia trazer o David Braz para não ser titular. Agora, ele não foi tão exigido, porque o São José não fez assim, a não ser num contra-ataque desse do gol, que o cara partiu quase do campo de defesa deles e saiu na cara do goleiro Paulo Vitor, driblou o Paulo Vitor. O nome desse camarada é Maradona, é Cláudio Maradona. Meu Deus
Deus do céu, jogador Maradona no São José. Mas enfim, o fato é que o David Braz parecia bastante confiante na saída de bola dele, aliás, tão confiante que por vezes até errou, tentou uma bola um pouquinho longa demais. O Cortez recuperando a lateral esquerda, que tem que ser mesmo, e aí eu já passo pro time reserva, que mudou no intervalo. E, cara, o Juninho Capixaba levou muita bola nas costas. Nossa senhora, muita bola, muita dificuldade na marcação. Realmente, nessa escolha, tem que ficar com o Cortez. Pelo treinamento, tem que ser o Cortez o titular do Grêmio, pelo que eu pude ver aqui. O Tassiano e o Felipe Viseu fica muito difícil de qualificar os dois, porque eles jogaram no time reserva. E aconteceu o seguinte, o Galhardo começou como zagueiro ao lado do Rodrigues. Só que aí o Léo Moura, com minutos de jogo, sentiu e saiu. A gente não sabe necessariamente o que ele sentiu, se é grave ou não, mas ele sentiu e saiu. E aí o Galhardo foi pra zaga, pra lateral. O Patrick entrou no time do meio campo e o Tassiano foi recuado pra zagueiro. Então o Tassiano e o Viseu jogou de meio campista. Então não tem como avaliar ele. O André ficou lá no ataque, até se movimentou um pouquinho mais, foi mais móvel, fez um gol fácil, que o Jean-Pierre cruzou, ele escorou pra rede, nada demais também. E aí o Jean-Pierre o melhor em campo do segundo tempo, sem sombra de dúvidas. Só coloco ele um pouquinho abaixo do Luan, mas assim, talvez no mesmo nível. Não entendi isso, acho que é só por um teste que o Renato colocou o Jean-Pierre como reserva, tá? Pra tentar incorporar o Tardelli, mas hoje tem que ser Jean-Pierre e Luan ali, né? Fazendo essa troca de posição. Talvez o Jean-Pierre quisesse ser um pouquinho mais, né, armador, organizador, não tanto atacante, mas o fato é que ele gastou a bola no segundo tempo. Foi o melhor jogador desse segundo tempo gremista. E terminou 4-1. É verdade que o Grêmio teve vários problemas defensivos. O Tassiano só não foi 5-1 porque o Tassiano derrubou um cara que sairia na cara do goleiro. Se não fosse um jogo treino, um jogo amistoso, ele seria expulso, porque ele derrubou assim, quase jogou o cara, parecia jogador de futebol americano. Não tinha o que fazer, ele ia sair na cara do goleiro Júlio César. Então é óbvio, o Tassiano não é zagueiro, perdeu o tempo de bola, uma bola que quicou, passou por cima dele, o camarada passou correndo. Então essas análises são prejudicadas. Não é um jogo que se possa ver esses pequenos detalhes. Mas dá pra ver assim, pô, o Juninho Capixaba levou bola nas costas, meu Deus, teve um gol que o Juninho Capixaba tava saindo, a bola veio nas costas dele, o lateral veio e cruzou, e aí um camarada dentro da pequena área cabeceou. Então, esses detalhes dá pra gente observar, mas tem que contextualizar um jogo treino com, enfim, reservas e tal. Agora, fica dessa lembrança o Luan. Cara, vou sair daqui muito, não vou dizer impressionado, mas de maneira positiva, uma situação positiva do Luan, pelo que ele mostrou e pelo que eu vi dele, que há muito tempo não via nas atividades, tá certo? Espero ter... Tá aí, portanto, as informações esportivas do Grêmio também aqui no Mega News. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, da sua região, você encontra sempre no Mega News de segunda a sexta-feira. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br. Um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira. Amanhã estamos de volta. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo.